No programa de hoje vamos falar sobre o Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. O Cidadania está no ar. Olá, desde já quero agradecer a sua companhia, a sua audiência em mais um programa Cidadania. Hoje vamos falar sobre o Setembro Amarelo. O mês fala sobre a prevenção ao suicídio. Para isso, eu vou receber aqui no estúdio do Cidadania Beatriz Junclaus, ela que é voluntária do CVV, Centro de Valorização à Vida, aqui de Tubarão. Beatriz, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Falando um pouquinho desse trabalho voluntário, né, que é muito bacana, e também sobre o mês de Setembro Amarelo, que é relacionado à prevenção ao suicídio. Bia, o que é esse mês de setembro, né, que trabalha com essa questão do suicídio e a importância de se falar desse tema, que é uma realidade de todos os lugares, né, mas no Brasil a gente tem uma incidência aí crescendo de jovens, né, de adolescentes nessa questão do suicídio. Por que discutir isso, em especial no mês de setembro? Primeiramente, obrigada, Marcos, por esse convite. A gente fica muito contente e honrado de estar aqui. Bom, o Setembro Amarelo é um mês, é uma campanha nacional igual ao Outubro Rosa, ao Novembro Azul, que tem como objetivo chamar a atenção para uma causa. Aqui a gente está falando sobre os casos de suicídio, sobre os problemas mentais, né? O Setembro Amarelo é muito importante porque o suicídio no mundo, ele mata 800 mil pessoas por ano. E esse número ele pode chegar a dobrar ano que vem. Essa é uma previsão da Organização Mundial da Saúde. Então, quanto mais a gente falar de forma responsável sobre esse problema, mais as pessoas vão ter acesso às informações necessárias para procurar tratamento. 90% dos casos de suicídio eles poderiam ser evitados. Isso porque a maioria desses índices, né, desses casos, eles são causados por problemas mentais, como depressão, transtorno de ansiedade, transtorno bipolar, dependência química, entre outros. E muitas dessas pessoas que acabam tirando a própria vida, elas não foram diagnosticadas ou não tiveram um tratamento adequado e por isso acabam tomando essa medida extrema, né? Por isso é cada vez mais importante a gente poder falar sobre isso, claro, e falar de forma responsável, né? Que isso que é o importante, a gente poder conversar com as pessoas para elas olharem e falarem: nossa, eu me identifico ou eu conheço uma pessoa que está tendo esses sintomas e eu posso ajudar de alguma forma. Bia, tu falou ali na questão de 2020, né, dessa preocupação. E se vê muito falar em 2020 a questão da depressão vai aumentar, que isso pode projetar outras coisas como o aumento também do suicídio. Por que essa preocupação com o próximo ano relacionado a esses problemas? Então, esses dados, né, do ano de 2020 foi uma previsão da Organização Mundial da Saúde que ela fez em 2013. Então, né, foram 7 anos mais ou menos aí que ela dava e também era um ano que tinha algumas ações para serem tomadas justamente para evitar isso. São projeções, né? A gente não pode dizer que tem um fator X ou um fator Y que pode estar causando esse aumento. Mas a nossa sociedade, de modo geral, ela está doente, né? Então a gente vê que falta um olhar atento para quem está do nosso lado. E isso acaba, às vezes, trazendo um problema a nível mundial muito sério. E essa questão da doença emocional é o que mais está em voga agora, né, pelo que a gente percebe. Bia, então setembro é esse mês de programação, de falar sobre a questão do suicídio. Tem uma programação, aqui em Tubarão não é diferente, né, tem também uma programação. E o trabalho do CVV, que é esse Centro de Valorização pela Vida, justamente para ser a escuta, né, dessas pessoas que estão aí nessa linha, né, nesse risco suicídio. É um trabalho que já vem sendo desenvolvido e está cada vez mais forte, né? Mas antes da gente falar do CVV, como é que é a programação, como é que vocês estão pensando, né, na programação do Setembro Amarelo? Cara, a gente sabe que tem os setores de saúde que provavelmente vão fazer algumas atividades, mas vocês, enquanto voluntários, também têm, né, atividades? Isso, o CVV aqui de Tubarão, ele vai completar um ano agora, acho que é dessa semana.
Então, nós somos relativamente novos na cidade quando o assunto é suicídio, mas o CVV ele já vem há mais de 50 anos fazendo esse trabalho. Aqui em Tubarão, a gente vai ter algumas ações planejadas, né, com datas fixas já. Nós temos uma palestra agora no dia 4 de setembro, voltada para a imprensa, né, falando sobre a importância e a responsabilidade que a imprensa e os veículos de comunicação e a publicidade têm quando o assunto é suicídio e transtornos mentais, né? A gente também vai ter duas palestras, né? Vão ser duas palestras voltadas para públicos específicos. Nós teremos uma palestra voltada para os professores da rede pública de ensino e nós também teremos uma palestra voltada para os agentes da segurança, os policiais militares, né? São palestras já específicas para esses dois públicos. Mas nós também teremos a ação do dia 7 de setembro, que nós teremos o nosso desfile. Que já é no próximo fim de semana. No próximo final de semana, nós já participamos há 2 anos. Nós estaremos lá vestidos, né, mostrando para as pessoas que o CVV existe, que o CVV tem um propósito muito legal. Tá, a gente vai estar falando com as pessoas também, quem quiser participar, a gente já deixa o convite, é só aparecer de camiseta amarela ou camiseta branca, às 8h30 da manhã ali na frente do Senai, que a gente vai estar fazendo uma concentração ali para o pessoal sair desfilando pela avenida. E no dia 14, que vai ser dia D, a gente também vai estar pelo centro de Tubarão fazendo uma panfletagem, levando a informação, falando o que é o CVV, sobre os transtornos mentais, para a população de Tubarão estar conhecendo mais esse trabalho e, se tiver necessidade, fazendo atendimento e procurando o serviço do CVV. Ok, nós vamos fazer um pequeno intervalo, Beatriz, e daqui a pouquinho nós voltamos aí com o próximo bloco do programa Cidadania. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Cidadania, hoje falando sobre o Setembro Amarelo. Na verdade, o mês iniciou e é um mês importante porque fala da prevenção ao suicídio. Eu estou conversando com Beatriz Junclaus, ela que faz parte voluntária do CVV, que tem um trabalho muito bacana, muito especial relacionado a essa questão da prevenção ao suicídio, escutando as pessoas que precisam de uma escuta atenciosa, né, Bia? Esse trabalho do CVV aqui em Tubarão não é simplesmente, eu quero ajudar e daí vai lá. Não é assim, né, Bia? Tem todo um processo, né? Sim, o CVV como instituição, ele já existe há 57 anos. Então, é uma instituição muito séria, né? Que a gente vê que tem um trabalho reconhecido por toda a sociedade, né? Durante muitos anos, e é uma construção dessa reputação. O CVV ele preza muito pelo sigilo e pelo anonimato de quem nos procura. Então, a pessoa que liga para o CVV através do telefone 188, que é totalmente gratuito, ela tem essa certeza, né, que ela vai ter uma escuta atenciosa, se ela está precisando desse apoio emocional, ela vai encontrar no CVV esse ouvido amigo, a gente fala, né? E para fazer parte do CVV, é importante as pessoas entenderem que ela também precisa estar preparada para isso. E a gente oferece essa preparação, né? Além de ela se autoconhecer, de falar, não, esse trabalho realmente é para mim ou não é, a gente tem um curso de formação de voluntários, justamente para as pessoas estarem preparadas para o que vem pela frente, né? Porque temos casos de pessoas que nos ligam com vulnerabilidade emocional, mas nós também temos casos de pessoas que às vezes só querem conversar ou que querem agradecer o CVV pelo trabalho feito, que querem, né, enfim, dar uma notícia boa porque precisam de alguém para compartilhar isso. Então, a preparação dos voluntários justamente é nesse sentido, de entender o que vem pela frente e como a gente consegue separar a dor do outro com a nossa própria dor. Bia, o trabalho ele é feito aqui em Tubarão, em outras regiões também. Quais são os dias, né, que vocês fazem esse atendimento às pessoas aqui em Tubarão? Então, no Brasil nós temos mais ou menos aproximadamente 110 postos espalhados pelo Brasil inteiro, nos 23 estados, mais o Distrito Federal. Então temos acho que são 4 estados que não têm postos do CVV. Aqui em Tubarão a gente não tem atendimento presencial, como acontece em alguns outros postos. O nosso atendimento é apenas pelo telefone 188. Existe o atendimento presencial também. Isso, mas no posto de Tubarão a gente não tem isso. Né? Por enquanto nós não temos a estrutura,
nem voluntários suficiente para atender essa demanda. Então a gente foca no trabalho do 188, que é um telefone que ele é gratuito, ele é nacional e ele funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não tem feriado, não tem Natal, não tem Ano Novo. Então se uma pessoa ligar para o CVV 10 para meia-noite do dia 31 de dezembro, vai ter algum voluntário. Não necessariamente voluntário de Tubarão. Claro. Porque como é que funciona? 188 é uma rede nacional. Correto. Então a pessoa vai ligar para esse número, vai cair numa central e vai ser distribuído para onde tiver uma linha vaga, né? Então a pessoa ela pode estar falando de Tubarão, mas ela pode conversar com uma pessoa da Bahia e vice-versa, né? Então vai ter sempre alguém disponível, né? Às vezes, por conta da alta demanda, tem que dar uma guardada, né? Infelizmente a demanda é muito maior do que o número de voluntários. Então, muitas vezes a gente tem uma fila de espera, justamente porque a gente não tem como suprir essa demanda de ligações. Para teres uma ideia, a gente recebe mais ou menos 10 mil ligações por dia no CVV. Nossa. E nós somos em 3 mil voluntários no Brasil inteiro. Só que não são 3 mil voluntários atendendo ao mesmo tempo. São 3 mil voluntários divididos nas 24 horas do dia e nos 7 dias da semana. Então, fica a conta não fecha, não bate, né? Porque faltam voluntários para atender essa demanda. Bia, me surgiu uma dúvida agora, tu falou que em algumas regiões tem um atendimento presencial. Esse atendimento presencial, ele também, as pessoas que fazem esse atendimento, elas são também preparadas para isso ou elas já são mais da área da psicologia? Como é que é isso? Não, para ser voluntário do CVV não precisa ter nenhum grau de especialização. Precisa ter no mínimo 18 anos, tá, né? Certo. E precisa passar por esse treinamento e também ter 4 horas por semana disponível para fazer o atendimento. Então, esses são os 3 pré-requisitos para ser voluntário do CVV. E o atendimento presencial é o mesmo treinamento, né, que as pessoas recebem durante o caminho, mas não precisa ser da área da psicologia ou da área da saúde, algo voltado para isso. É uma pessoa que é voluntária do CVV, ela recebe o preparo para atender os mais diversos casos, né, e conversar com as pessoas. Mesmo porque é um trabalho voluntário, né? Então existe toda uma preparação. Exatamente. Muito legal. Bia, aqui em Tubarão, vocês têm um local onde vocês fazem os atendimentos por telefone? Todos os voluntários, a gente tem uma sede do CVV que foi cedida pela prefeitura, né? A gente tem termo de cessão. A prefeitura de Tubarão apoiou a nossa causa no ano passado e tem, né, nos ajudado muito com relação a isso, porque todo o trabalho do CVV, como tu falaste, ele é voluntário. Então, todos os custos do CVV, eles têm que ser bancados pelos voluntários e pela mantenedora, que aqui em Tubarão é o Núcleo de Apoio à Vida Cidade Azul, Navicá, que é a entidade responsável por angariar fundos, né, por fazer as contas fecharem, podemos falar assim. Correto. Então, a gente tem apoio de bastante instituições, né, que nos cedem a internet, como a V+Net, por exemplo. Nós temos a Prefeitura de Tubarão, nós temos, enfim, várias instituições que apoiam isso. Então, a nossa sede fica próximo à Câmara de Vereadores, aqui de Tubarão, bem no centro, mas nós não temos o atendimento externo, né? A sede, no momento, ela é apenas para os voluntários que fazem esse atendimento e também, às vezes, para algum eventual curso, reuniões e aperfeiçoamento dos próprios voluntários. Tu falou que tem uma capacitação, né, para as pessoas. Esse ano vocês já fizeram essa capacitação ou vão fazer ainda? A gente fez uma mais no início do ano, só que nós teremos uma em outubro. A gente não tem uma data específica ainda, mas provavelmente vai ser pela segunda, terceira semana de outubro. Certo. Então, quem estiver nos assistindo e estiver interessado, pode procurar o Facebook do CVV, que é CVV Tubarão, e pode mandar uma mensagem falando que quer ser voluntário, enviar os dados, ou se tem algum amigo que conhece que é voluntário do CVV, pode também mandar o contato para ele. E no próprio site do CVV, que é cvv.org.br, tem uma parte falando quero ser voluntário. A pessoa pode se inscrever por ali, fazer uma ficha, né, ela preenche, e não necessariamente para Tubarão, mas vamos supor que ela está nos assistindo às vezes de Braço do Norte, também nós temos posto lá. Então a pessoa consegue ver onde é o posto mais próximo da cidade dela para ser voluntário nessa localidade. Em média, quanto tempo dura essa capacitação?
Depende como é o andamento, né? Geralmente nós temos um encontro por semana de 4 horas, essa capacitação. Tá. Aí o dia da semana depende da disponibilidade dos voluntários, mas geralmente é um domingo à tarde. Mas nós já tivemos também dias de semana à noite, né? Que às vezes o pessoal também prefere. Mas geralmente dura em torno de um mês e meio. E aí depois desse curso, os voluntários que se sentirem aptos a continuar, eles fazem um estágio. Né, um estágio acompanhado, então eles atendem as ligações acompanhado de um voluntário já mais experiente, né, para trocar dúvidas, trocar experiência. Então é algo bem acompanhado, né, para a gente ter esse suporte para os nossos voluntários, que também é bem importante. Ok, nós vamos fazer mais um intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos aí com o próximo bloco do programa Cidadania. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Cidadania, hoje falando sobre o Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Estou conversando com Beatriz Junclaus, ela que é voluntária do CVV, o Centro de Valorização pela Vida. Bia, quando se fala, há uns anos atrás, eu lembro que a primeira vez que a TV trouxe alguém, foi no Cidadania para falar sobre o Setembro Amarelo, justamente para fazer uma campanha, uma divulgação, né, e quebrar esse tabu de falar do suicídio. É claro que quando a gente vê a imprensa, no geral, e daí a nossa meia-culpa, né, de não tratar o assunto como deveria ser tratado, com todo cuidado, né? Simplesmente faz a divulgação, mas o importante é falar sobre o suicídio, né? É mostrar que é um problema de saúde pública, como tu colocou no bloco anterior. Existe ainda muito tabu, vocês que estão diariamente trabalhando com esse tema, quando se fala em suicídio? Então, Madeira, a gente vê que está aos poucos diminuindo, né? A gente não pode também falar que continua igual, porque não continua. Claro. A gente vê que a mídia está se atentando a esse problema tão grave, né? Então, ainda existe, porque ela existe não só nos meios de comunicação, né? Como tu falasse assim, a gente às vezes tem uma culpa, às vezes tem medo e receio de falar, tem muito aquela dúvida de, o meio de comunicação não pode falar sobre suicídio porque vão surgir outros casos, né? Mas se a gente falar com responsabilidade sobre isso, é benéfico, porque as pessoas elas vão se autoconhecendo e vão perceber, não, eu me identifico com esse sintoma, eu conheço alguém e eu posso ajudar de alguma forma. Porém, a gente vê que as pessoas, né, nos seus núcleos, elas ainda têm muita dificuldade de falar sobre isso. Eu vou te dar um exemplo. É muito comum as pessoas falarem assim, não, eu tô indo no dermatologista, que eu tô com um problema na minha pele e eu tô me tratando, né? Tô passando uns cremes, uns produtos e tal. Mas ninguém fala, não, eu tô indo no psiquiatra ou no psicólogo porque eu tô tratando o meu problema mental, né? Tu nunca vai falar assim, ô Marcos, por favor, tens um dermatologista para me receitar? Beleza, né? Te passa aqui. Na hora, Mas tu nunca vai falar assim, ô Marcos, tens um psiquiatra para me recomendar? E se tu tiver, tu não vai falar, não, eu tenho eu fui, é ótimo. Não, um amigo meu, um parente meu foi, né? A gente ainda tem esse problema em falar, em olhar para nossa mente como a gente olha para o resto do nosso corpo. E isso é muito grave, né? Porque os problemas mentais, eles existem e eles têm cada vez aumentado mais. O Brasil é um dos países, se eu não me engano, o primeiro. Saiu um estudo recente falando que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Isso do mundo, gente, é muito grave. E o que a gente está fazendo para mudar essa realidade? A gente está olhando para o nosso lado, para o nosso familiar, para o nosso amigo, com a devida atenção. No CVV a gente fala que nós temos 2 ouvidos e uma boca. Ou seja, a gente tem que escutar mais as pessoas e falar menos. A pessoa que nos procura, seja como o CVV ou um amigo mesmo, a gente tem que estar com os ouvidos abertos e acolhidos, né? Para ouvir essa pessoa de forma verdadeira, porque muitas vezes o que a gente percebe é que a pessoa vem falar, a gente dá um conselho, a gente quer falar sobre os nossos problemas também, a gente minimiza a dor do outro, então é muito importante a gente estar aberto a essa escuta acolhedora que é o que o CVV propõe. Muito importante essa questão, Bia, porque realmente as pessoas elas deixam para ir
num especialista, num psicólogo, num psiquiatra, quando já está no estágio muito avançado de qualquer problema, né, mental, emocional, e daí, às vezes, muita gente já entra na faixa do risco suicida, né? E é muito importante essa questão de as pessoas quebrarem esse tabu. E relacionado ao meio de comunicação, como tu falou, o problema era, né, porque agora também já existe um cuidado maior de dizer, vai lá dar uma nota de uma morte, fala, suicídio e tal, mas a grande questão é falar o porquê que leva ao suicídio, né, e os cuidados que tem que ter. Então, eu acho que realmente aos pouquinhos, né, a gente vai tentando minimizar ou melhorar essa relação de se falar de um assunto tão sério que tem que se falar com cuidado, como tu comentou, né? Vocês também estão fazendo palestras, né? Mas agora vocês estão saindo do local para ir em algumas empresas, escolas, Isso. Quem quiser abordar o tema, né? Isso. Desde o ano passado já a gente tem uma parceria também com vários psicólogos, tanto que são professoras aqui da Unisul, né, que prestam um trabalho excelente. O serviço de psicologia da Unisul também é um grande parceiro nosso, né, que presta esse atendimento gratuito para a população. Mas nós também temos parceria com psicólogos da rede pública, né, de saúde. Então, é muito bacana ver que diversas frentes estão se unindo para uma causa comum. Ano passado nós estivemos em escolas, em postos de saúde para conversar com a comunidade, fazer rodas de conversa. E esse ano a gente percebe que tem muitas empresas privadas que estão mandando mensagem para a gente falando, olha, eu gostaria de uma palestra, será que vocês têm disponibilidade ou podem nos indicar alguém? Né? Porque o pessoal está percebendo que o problema é muito maior do que se achava antes, né? Então a gente percebe essa preocupação também dos gestores, das empresas, das escolas com seus alunos, porque os índices de suicídio da população jovem vem aumentado, né, de 15 a 29 anos, na contramão de alguns outros índices que têm diminuído. O de jovens vem aumentado e isso é muito preocupante. É a questão emocional dos jovens, né, Beatriz? Aquela fase bem complicada ali, que tem que ter todo um olhar diferente para eles, né? Exatamente. E outra coisa também, Bia, pegando esse ensejo da questão das palestras, tem um contato, um telefone para uma instituição, para uma escola, para uma empresa que quiser entrar em contato com vocês? A gente está sempre pedindo para entrar pelo Facebook do CVV, que é o CVV Tubarão, pelo Facebook, que ali a gente consegue organizar, fica tudo concentrado num lugar, né, que a gente consegue ver a disponibilidade dos profissionais, dos voluntários e também ver como é que vai funcionar essa logística, né? Então, se alguém tiver interessado, é só entrar em CVV Tubarão no Facebook, que daí a gente consegue fazer um atendimento melhor por ali. Um atendimento que eu digo de explanação sobre as palestras. Claro. Né? A gente não realiza atendimentos do CVV pelo Facebook, só para deixar bem claro. Né? Ok. Bia, uma coisa que me veio à mente agora, que a gente já ouviu muito falar, de que quem quer se matar não fala. Né? E a gente tem que tomar cuidado com essa fala, porque às vezes a pessoa que está falando, ela tem um sofrimento muito grande e realmente precisa de uma ajuda. Né? Isso também entra no senso comum das pessoas, mas isso é uma coisa que tem que tomar cuidado também, né? Exatamente, Madeira. Geralmente, como eu falei aqui, né, 90% dos casos de suicídio eles poderiam ser evitados. E por que a gente fala isso? Porque eles são provenientes de doenças mentais, né, como a depressão, como o transtorno de ansiedade e vários outros problemas mentais. E tudo isso eles apresentam sintomas e eles têm cura, né? Talvez cura seja um termo muito forte de falar, mas eles têm tratamento, né? Então tem uma saída. Então por isso a gente sempre preza, né? Um dos lemas do CVV é que falar é a melhor solução, é a melhor opção, é a saída. Então se vocês estão percebendo que um amigo, que um familiar, que um colega de trabalho está apresentando uns sintomas diferentes, né? Que mudou de comportamento, conversem com ele, mas conversem de forma verdadeira, com uma escuta acolhedora. E estejam preparados. Sem julgamento. Sem julgamento, principalmente, né? E acreditem na dor do outro. A gente nunca deve julgar o que o outro está sentindo. Porque muitas pessoas falam que depressão é frescura, às vezes é falta de uma louça para lavar, de um terreno para capinar. Mas não é. A depressão e os outros transtornos mentais, eles são problemas sérios e que eles têm tratamento.
Então as pessoas elas têm que ficar atentas a isso e procurar ajuda quando sentirem necessidade. Ok, esse mês de setembro, nós temos aí então o Setembro Amarelo, uma campanha de prevenção ao suicídio. Nós estamos usando um broche, né, Bia? Eu ganhei aqui, ó, da Deise Junklaus, a mãe da Bia. Muito obrigado, Deise. Vou usar o tempo todo nesse mês de setembro para fazer, para divulgar esse trabalho e essa questão da prevenção relacionado ao suicídio. Muito obrigado pela lembrança, eu agradeço. Estamos juntos aí nessa campanha. Bia, só reforçando então, a primeira atividade nesse Setembro Amarelo, só para reforçar, e eu já te agradeço a participação aqui no programa. Então, o primeiro evento grande que nós vamos ter é uma palestra voltada para a imprensa, né, para os alunos de comunicação também aqui da Unisul, falando justamente sobre a responsabilidade da mídia ao divulgar casos e falar sobre suicídio, né? Então a gente vai ter um mês bem extenso, né, de palestras, de encontros. Então é só acessar o site, o Facebook, né, do CVV Tubarão, que ali a gente está sempre divulgando, sempre noticiando o que a gente tá acontecendo nesse mês que a gente está participando. E eu já aproveito também para agradecer a oportunidade, porque é muito bom a gente contar com o apoio, né, principalmente da Unisul TV, que tem nos auxiliado durante esses 3 anos que nós estamos atuando no Setembro Amarelo, trazendo uma divulgação responsável e dando oportunidade para a gente falar sobre esse assunto com a seriedade que ele merece. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês, a gente Obrigada. agradece. Então assim nós encerramos o programa Cidadania. Muito obrigado pela sua companhia, sua audiência, um forte abraço e até a próxima oportunidade.